Parágrafo 48. Muitos outros padres da Igreja do Oriente e do Ocidente se pronunciaram sobre a primazia da atenção aos pobres na vida e na missão de cada fiel cristão. Sob este aspecto, em resumo, pode afirmar-se que a teologia patrística foi prática, apontando para uma igreja pobre para os pobres, recordando que o evangelho só é bem anunciado quando leva a tocar a carne dos últimos, e alertando que o rigor doutrinal sem misericórdia é palavra vazia. Cuidar dos enfermos. Parágrafo 49. A compaixão cristã manifestou-se de modo peculiar no cuidado com os doentes e sofredores. A partir dos sinais presentes no ministério público de Jesus, que curava cegos, leprosos, paralíticos, a Igreja entende ser parte importante da sua missão o cuidado dos enfermos, nos quais com facilidade reconhece o Senhor crucificado. São Cipriano, durante uma peste na cidade de Cartago, onde era bispo, recordava aos cristãos a importância do cuidado com os doentes. Esta epidemia, que parece tão horrível e funesta, põe à prova a justiça de cada um e experimenta o espírito dos homens, verificando se os sãos servem aos enfermos, se os médicos não abandonam os doentes que imploram. Se os senhores têm piedade dos servos enfermos, se os médicos não abandonam os doentes que imploram. A tradição cristã de visitar os doentes, de lavar suas feridas, de confortar os aflitos, não se resume a uma mera obra de filantropia, mas é ação eclesial, através da qual os enfermos, os membros da Igreja, tocam a carne sofredora de Cristo. Parágrafo 50. No século XVI, São João de Deus, ao fundar a ordem hospitalar que leva o seu nome, criou hospitais modelo que colhiam a todos, independentemente da sua condição social ou econômica. A sua famosa expressão, "Fazei o bem, irmãos", tornou-se lema da caridade ativa com os doentes. Contemporaneamente, São Camilo de Leles fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, os Camilianos, assumindo como missão servir os doentes com dedicação total. A sua regra ordena: cada qual peça a Deus que lhe dê um afeto materno para com o próximo, a fim de podermos servi-lo com todo o amor, tanto na alma quanto no corpo, pois com a graça de Deus, desejamos servir todos os doentes com o mesmo carinho que uma extremosa mãe dedica a seu filho doente. Em hospitais, campos de batalha, prisões e ruas, os camilianos encarnaram a misericórdia de Cristo médico. Parágrafo 51. Cuidando dos doentes com carinho maternal, como uma mãe cuida de seu filho, muitas mulheres consagradas desempenharam um papel ainda mais disseminado no cuidado sanitário dos pobres. As filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, as Irmãs Hospitaleiras, as Pequenas Servas da Divina Providência e tantas outras congregações femininas tornaram-se presença materna e discreta em hospitais, asilos, casas de saúde. Levaram remédio, escuta, presença, sobretudo ternura. Construíram muitas vezes com as próprias mãos estruturas sanitárias em zonas sem qualquer assistência médica. Ensinavam higiene, cuidavam dos partos, medicavam com sabedoria natural e fé profunda. As suas casas tornavam-se oásis de dignidade onde ninguém era excluído.
O toque da compaixão era o primeiro remédio. Santa Luzia de Marilac escrevia às suas irmãs filhas da caridade, recordando-as que haviam recebido uma especial bênção de Deus para servir aos pobres e enfermos nos hospitais. Parágrafo 52. Hoje, esse legado continua em hospitais católicos, postos de saúde em regiões periféricas, missões sanitárias nas selvas, centros de acolhimento para toxicodependentes e hospitais de campanha em zonas de guerra. A presença cristã junto aos doentes revela que a salvação não é uma ideia abstrata, mas gesto concreto. No gesto de limpar uma ferida, a Igreja proclama que o reino de Deus começa entre os mais vulneráveis. Ao fazer isso, permanece fiel àquele que disse: adoeci e visitaste-me. Quando a Igreja se ajoelha diante de um leproso, criança desnutrida ou moribundo anônimo, ela realiza sua vocação mais profunda: amar o Senhor onde ele está mais desfigurado. O cuidado com os pobres na vida monástica. Parágrafo 53. A vida monástica, nascida no silêncio dos desertos, foi desde o início um testemunho de solidariedade. Os monges deixavam tudo: riqueza, prestígio, família, não só por desprezar as riquezas do mundo, contemptus mundi, mas para encontrar, nesse despojamento radical, o Cristo pobre. São Basílio Magno, na sua regra, não via contradição entre a vida de oração e recolhimento dos monges e a ação em favor dos pobres. Para ele, a hospitalidade e o cuidado com os necessitados eram parte integrante da espiritualidade monástica. E os monges, mesmo depois de terem deixado tudo para abraçar a pobreza, deveriam ajudar os mais pobres com seu trabalho, pois, para se ter com que socorrer aos necessitados, evidencia-se que devemos trabalhar com diligência. Esse modo de viver é proveitoso não só para subjugar o corpo, mas ainda por causa da caridade para com o próximo, a fim de que, por nosso intermédio, Deus forneça o bastante aos irmãos mais fracos. Parágrafo 54. Construiu em Cesareia, onde era bispo, um lugar conhecido como Basilíades, que incluía alojamentos, hospitais, escolas para os pobres e doentes. O monge, portanto, não era apenas um asceta, mas um servidor. Basílio demonstrava assim que para estar perto de Deus, é preciso estar próximo dos pobres. O amor concreto era critério de santidade. Orar e cuidar, contemplar e curar, escrever e acolher, tudo é a expressão do mesmo amor a Cristo. Conteúdo. 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 Conteúdo.